Antes do vídeo começar, nos ajude se inscrevendo no canal, nos dá essa força, ative o sino de notificação para você estar sempre bem informado sobre tudo o que acontece com o mais querido, e nos ajude deixando seu like, e também deixe seus comentários, vou responder a todos que comentarem nesse vídeo, e sem mais delongas vamos para o vídeo. Campeonato Carioca, entenda como funciona o regulamento da final entre Fla-Flu. Campeonato Carioca será decidido nos dias 1º e 9 de abril. Pela quarta temporada consecutiva, Flamengo e Fluminense serão os protagonistas da final do Campeonato Carioca. No entanto, diferentemente do que acontece nas semifinais, o time com maior pontuação na classificação geral não conta com a vantagem do empate, como aponta o regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ. A única vantagem que o Fluminense possui é o direito de ser mandante no segundo jogo, por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara. Sendo assim, em caso de igualdade no placar agregado, a final do estadual será decidida nas penalidades máximas. O campeão será definido em jogos de ida e volta, que acontecem nos dias 1º e 9 de abril, ambos no Maracanã. Como dito anteriormente, este será o quarto ano consecutivo que Flamengo e Fluminense decidem o Cariocão. Em 2020 e 2021, o rubro-negro levou a melhor. No ano passado, contudo, o time das Laranjeiras bateu o Fla. O mais querido é o maior vencedor do torneio estadual com 37 títulos. Na temporada 2023, Flamengo e Fluminense se enfrentaram apenas uma vez, e o time de Laranjeiras levou a melhor. Na 11ª rodada da Taça Guanabara, que decidiu a primeira fase do estadual, o time comandado por Fernando Diniz venceu de virada no Maracanã, por 2-1, com gols de Germán Cano e Gabriel Pirani. Everton Cebolinha marcou para o rubro-negro. Flamengo faz estudo e investe mais de R$ 2 milhões para evitar tragédia fatal no Maracanã. Estudo realizado em 2021 mostrava risco de sérios acidentes no Maracanã. Desde 2013, o Flamengo tem sido um dos clubes que mais investe em questões estruturais no Brasil. Depois da tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, em 2019, o clube voltou ainda mais os olhos para essas questões, e o estado de alerta serviu para evitar um grande acidente no Maracanã. De acordo com o estudo realizado em 2021, a estrutura do estádio apresentava déficits que poderiam levar a episódios lamentáveis durante os jogos. Em documentos divulgados nesta quinta-feira, 23, o portal GE revelou documentos de uma avaliação técnica realizada no Maracanã, na qual eram indicadas falhas em diversos pontos da arquibancada. Desde então, o Flamengo, em parceria com o Fluminense, investiu mais de R$ 2 milhões para reformas e consertos dos elementos que foram apontados como agentes de risco pela NSG Engenharia, empresa contratada para a avaliação. Boa parte das indicações estavam ligados à cobertura do estádio. A parte metálica, que chega a pesar toneladas, tinha pinos e anilhas comprometidos em diversos pontos. Desde a identificação, o Fla passou a tratar o assunto como urgência, realizando reparos ainda no ano de 2021. Severiano Braga, CEO do estádio, destacou que os clubes, Flamengo e Fluminense, utilizaram o período da pandemia, sem público, para acelerar as mudanças. Ainda segundo ele, todos os pontos que ofereciam risco imediato foram solucionados. Por um lado, a pandemia nos permitiu isso porque não tinha ninguém embaixo da cobertura. Então a gente desceu o cacete no que era necessário fazer, que poderia dar risco aos espectadores. E, quando a gente voltou ali para setembro de 2021, no fim do ano, com metade do público, aquele negócio todo, a gente já tinha mitigado todos os riscos do que era urgente de fazer, disse ao GE. Pedro se encanta com companheiro de equipe, é gratificante jogar com ele, muito inteligente. Pedro falou sobre sintonia com Gabigol. O Flamengo iniciou 2023 abaixo das expectativas da torcida. No entanto, o rubro-negro busca se reerguer na temporada e para isso conta com 2 jogadores acima da média, Pedro e Gabigol. Juntos os atacantes detêm 22 gols no ano. Para o camisa 9 o fator primordial para ir às redes com frequência é a sintonia com Gabriel Barbosa, que é um jogador muito inteligente. A gente sempre procura um ao outro dentro de campo. Procura evoluir, conversar. Quando um sai, o outro fica na função de 9 e o Gabi é um jogador muito inteligente. A gente procura sempre estar fazendo gol, que é importante para o Flamengo. Fico muito feliz e é gratificante jogar ao lado dele. Só temos a crescer para dar alegria para a nação, disse Pedro, em entrevista à Flá TV. Na atual temporada, Pedro já balançou as redes 13 vezes em 12 partidas. Ou seja, média de mais de um gol por jogo. Além disso, o camisa 9 concedeu 3 assistências aos companheiros. Gabigol, por outro lado, está a 6 duelos sem marcar. No entanto, possui números positivos no ano, com 9 tentos e um passe decisivos, em 14 embates. Na campanha 2022, quando o Flamengo conquistou Copa do Brasil e Libertadores da América, Pedro e Gabigol foram decisivos. O camisa 9 anotou um gol na final da competição nacional, contra o Corinthians, no Maracanã. Já Gabriel Barbosa assinalou o tento do título do torneio continental, diante do Atlético Paranaense, no Equador. A expectativa é que em 2023 a dupla siga mantendo a excelente média de gols. Marinho recusa ouvir proposta do Fortaleza e se mantém focado no Flamengo. Fortaleza tenta contratar Marinho pela segunda vez em 4 meses, mas atleta quer continuar no Flamengo. Em meio ao elenco qualificado, alguns jogadores costumam ser sondados por times adversários. É o caso de Marinho, que abriu negociação com o Bahia, mas decidiu continuar no Flamengo. Agora, o Fortaleza sinalizou com oferta ao atacante rubro-negro, que não demonstrou interesse. De acordo com a apuração do Coluna do Fla, o atacante Marinho não demonstrou desejo em ouvir proposta do Fortaleza. Importante salientar que é a segunda vez que o tricolor tenta a contratação do atleta. Isso porque, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a diretoria da equipe cearense já havia entrado em contato com o staff do jogador.
Na ocasião, Marinho não demonstrou reciprocidade ao interesse do Fortaleza, o que voltou a acontecer agora em março. Dessa forma, o atacante sinaliza à diretoria do Flamengo que está concentrado e focado em recuperar espaço na equipe comandada por Vitor Pereira. Antes do Fortaleza, o Bahia, como dito, também não conseguiu tirar Marinho do Flamengo. As partes não chegaram a um acordo financeiro e, dessa forma, o time baiano contratou o Ademir, do Atlético Minas Gerais. Embora bastante cobiçado por outros clubes, o atleta ainda não conseguiu se firmar no Mengão. Neste ano, foram somente 8 jogos, ele ainda não marcou gol e deu uma assistência. Em 2022, os números do atacante são melhores, apesar de ainda modestos. Marinho foi a campo 43 vezes com a camisa do Flamengo, indo às redes em 6 oportunidades e dando a mesma quantidade de passes para os companheiros marcarem gols. Vidal aumenta foco, recupera espaço e vira homem de confiança de Vitor Pereira no Flamengo. Arturo Vidal chegou a ser multado após ato de indisciplina e mensagem ao Colo-Colo do Chile. No começo da temporada, Arturo Vidal chamou a atenção, mas de forma negativa. Enquanto estava concentrado no CT do Flamengo, o chileno mandou mensagem, se oferecendo, ao Colo-Colo do Chile, e, em fevereiro, se irritou ao ficar no banco de reservas. Entretanto, ele ganhou a confiança de Vitor Pereira. Arturo Vidal foi multado pelos episódios no Flamengo, mas, ao invés do chileno forçar a saída do rubro-negro, ele optou por mudar o comportamento, entendendo as críticas e as punições. Por isso, Vitor Pereira decidiu dar um voto de confiança ao atleta, que não desperdiçou. Treinador e jogador conversaram para esclarecer os atos de indisciplina, e o volante se comprometeu com o técnico. A resposta, aliás, foi quase que imediata. A postura de Vidal nos treinamentos passou a ser comentada pelos corredores do Ninho. As informações foram publicadas inicialmente pelo GE. Vidal aumentou a intensidade nas atividades, gerando maior minutagem ao jogador nas partidas subsequentes. O atleta, inclusive, chegou a ganhar oportunidades como titular do Flamengo. Vale lembrar que o chileno iniciou 2023 com problema muscular, tirando-o de alguns dos primeiros jogos deste ano. Até então, Arturo já soma 11 partidas na temporada e vem brigando, cada vez mais, por vaga no time principal. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, no dia 1º de abril, Vidal está cogitado para iniciar como titular, mas Gerson é quem deve ser escalado desde o começo. O chileno, entretanto, tem grande chance de ser utilizado, nem que seja no decorrer do cotejo, no clássico Fla-Flu. Zagueiro do Flamengo detalha mudanças de Vitor Pereira no esquema tático da equipe. Davi Luiz é a escolha frequente de Vitor Pereira na equipe titular. O Flamengo está em preparação para as partidas da final do Campeonato Carioca. Após 3 dias de recesso das atividades, o time de Vitor Pereira retornou aos treinos e prega foco total na decisão estadual. Nesta sexta-feira, 24, o zagueiro Davi Luiz comentou sobre a forma do português lidar com o esquema tático da equipe. O defensor foi direto ao ponto e explicou as alterações que o comandante costuma fazer para os jogos. Depende de qual equipe você vai enfrentar, depende da forma que você quer jogar. Depende se você quer jogar em uma linha alta ou em linha baixa. Depende de quem você vai defender. Então esse ponto que foi destacado é muito profundo. Então, seria muito raso da minha parte te entregar uma resposta que não é verdadeira. Há muitos outros aspectos. Então, a gente trabalha, independentemente de qual equipe vamos enfrentar, disse Davi Luiz, ao coluna do Fla. Vale frisar que, recentemente, Vitor Pereira adotou um esquema de 3 zagueiros no Flamengo. O técnico tem as. O que vocês acharam? Comentem. Nos ajude se inscrevendo no canal, deixe seu like e dá essa força para manter você bem informado sobre o mais querido. Deixe seus comentários.